Sobre a ideia do Dorival, eu acho que o campo comprovou que o treinador estava certo. Quando ele avalia que um time é tecnicamente superior ao outro, que ele poderia não ter os seus jogadores que vêm atuando melhor, que tiveram atuações enormes contra o Tolima e contra o Atlético Mineiro nessa partida, tinha o Pedro, mas poderia não ter a maioria dos seus jogadores, que ele conseguiria os 3 pontos, ele ganha descanso para os outros jogadores, se ele quiser treinar os outros jogadores, amanhã ele pode. O Casinha vai mudar para o Fla agora? Vamos mudar para o Fla? Vamos de Flamengo? O Flamengo venceu o Curitiba por 2-0. Hoje também um time com várias reservas, enfim. Naquele padrão que a gente já sabe, o Dorival também poupando um pouco a equipe aí, que vem de um resultado espetacular ali contra o Atlético Mineiro, 2-0. Poupando bem nesse caso, né? Poupando bem, né? Bem. Mas o suficiente para ganhar do Curitiba. Sim, eu acho que... Suficiente para fazer a lição ali e foi superior. E é aquilo, é que você olha o elenco do Flamengo, Jean, você olha os reservas, você fala, contra o Curitiba, dá jogo? Dá. Foi lá e ganhou. Então, eu acho que é assim... saber dosar, é mérito do Dorival. Quando você poupa tanto como o Flamengo poupou hoje, consegue sair com os 3 pontos, por mais que o Flamengo não tenha feito um grande jogo, e acho que realmente não fez, né? Quer dizer, a diferença técnica dos times acabou também fazendo a diferença, porque o Coritiba chegou mais ou menos o mesmo número de vezes à frente, mas aí você via a enorme diferença na última bola. Quantas vezes o Coritiba acertou a bola na direção do gol? Quantas vezes? Nenhuma, então... mas chegou, mas finalizou 17 vezes, nenhuma no gol. E era isso, era falha no último passe, era falha na finalização. E o Flamengo tem muito mais qualidade. Então, por mais que no volume o jogo tenha sido parecido, eu acho que o próprio Dorival contou um pouco com isso, né? Com o fato de que, bom, se fizermos um jogo parecido no volume... A tendência é que o Flamengo, pela maior qualidade técnica, mesmo jogando com reservas, vença. É verdade, os gols acabaram, né? O Egídio falou muito, o Coritiba falou muito que os gols saíram na bola parada, saíram ambos no escanteio e tal. Recurso também, né? Ou não existe isso no futebol. Exato. E outra coisa, também acho que se o jogo tivesse 0-0... Ele tinha os caras no banco para entrar no intervalo, se quisesse. Depois a Arrascaeta no segundo tempo. Então, assim, em vez acho que ele sabe a aposta que ele fez. Estava todo mundo no banco. Ele ia jogar 45. Então, eu acho que, assim, o Dorival trabalhou bem essa dosagem, olhou para um adversário muito mais fraco e falou, cara, eu vou colocar todos esses caras no banco e, se precisar, eu os coloco depois no momento que for necessário, e acabou não sendo necessário, né? Ele usou mais, acho que para dar uns minutos ali, mas não... Enfim, acho que o Flamengo administrou bem. Esse negócio de bola parada, eu já cansei desse discurso. Aí jogador... mas fizeram os gols, ganharam na bola parada. Se você perceber, foi na bola parada, não sei o quê. Gente, faz parte do jogo. Se for o único recurso, você pode até falar que time limitado, né? Só tem esse recurso. Mas, gente, o Flamengo faz gol na bola parada. O Palmeiras tem uma jogada de bola parada, de escanteio, né? Que é um inferno. E é um mérito danado para o Palmeiras. Então, mérito também do Flamengo. Cuidado com as palavras no jogo. E só para não parecer que é algo aleatório do jogo, William, o Flamengo, me foge a memória agora, o Flamengo é o primeiro ou segundo time que mais levanta a bola na área e aproveita, e o Coritiba é o primeiro ou segundo time que mais toma gol quando a bola é levantada de sua área. Então, assim, também é parte de um jogo. Também é parte de você ter um Gustavo. Uma lembrança. E acho que você tem uma situação... Estou muito com o Jean. Eu acho que o Dorival sabe exatamente qual era o tamanho da aposta que ele podia fazer. Ele olhou e falou, tem Santos, João Gomes e Pedro. Com o elenco que eu tenho, com o Coritiba de momento, não é o Coritiba de casa, eu consigo tentar encaminhar alguma coisa 45 minutos para chegar no intervalo e resolver se o Arrascaeta joga, se o outro que entra, se o Vitinho vai precisar, que for, se o Everton Ribeiro, que acabou entrando, precisaria. Então, acho que foi muito isso. O Flamengo não jogava bem, não era um bom jogo, só que você tem 1-0, você tem 2-0 e você tem um time do outro lado que, por mais que tente, vai errar o último passe, vai errar a finalização, o Santos não trabalha. Então, só isso aí já condiciona teu jogo. Aí você não pode falar porque poderia ter criado mais no segundo tempo, porque o Everton Ribeiro, será que entrou bem? O Arrascaeta não foi... Já estava 2-0, já tinha que descansar, a parada já estava resolvida. E o Flamengo precisa o quê nesse momento, no brasileiro? Pontuar. Exatamente. Aliás, tem uma sequência bem boa para pontuar. Exato, ele precisa pontuar. Descansar, na medida do possível, descansar, inclusive durante o jogo. O que você pode falar com a missão cumprida? E Pedro, tem um detalhe.
Primeira coisa, cruzamentos pode ser mal executado, bem executado. Você pode fazer uma jogada construída, chega à linha de fundo, cruza, o jogador do seu time está de frente para a bola, o zagueiro de costas dificultando, você pode levantar a bola no meio de campo. Então, cruzamento é relativo. De qualquer maneira, o Flamengo cruzou 20 bolas e o Curitiba 24. Então, o Flamengo cruzou menos bolas que o Curitiba no jogo de hoje. Sobre a ideia do Dorival, eu acho que o campo comprovou que o treinador estava certo. Quando ele avalia que um time é tecnicamente superior ao outro, que ele poderia não ter os seus jogadores que vêm atuando melhor, que tiveram atuações enormes contra o Tolima e contra o Atlético Mineiro nessa partida, tinha o Pedro, mas poderia não ter a maioria dos seus jogadores, que ele conseguiria os 3 pontos, ele ganha descanso para os outros jogadores, se ele quiser treinar os outros jogadores, amanhã ele pode, por exemplo, né, coisa que não seria possível se ele tivesse colocado todo mundo em campo hoje. Ele precisa de tempo para ir preparando a equipe, ele tem um elenco que vai permitir que o time jogue de muitas maneiras diferentes e ele já tem uma maneira que assusta um pouco os adversários, que foi aquele 4-3-1-2, com o Everton Ribeiro recuado ali para fazer um terceiro jogador de meio de campo, a Arrascaeta solto na frente, que ele vai poder usar em diversas circunstâncias. Então, não há o que discutir, mesmo o Flamengo não jogando o futebol que a gente sabe que o elenco pode apresentar. Até porque parece que esqueceram como o time estava um mês atrás, mês e pouco. O time estava arrebentado. O time ia pegar qualquer equipe, não sabia como jogar, não sabia se ia ganhar, sofria em qualquer jogo. Hoje, mesmo o Curitiba conseguindo finalizar algumas vezes numa condição boa, mas errando tecnicamente, isso pode estar na conta também. Eu olho o Curitiba, eu acho que o Curitiba é um time com problemas técnicos, dá para imaginar que vai ter dificuldade. Em nenhum momento a vitória do Flamengo foi ameaçada. O jogo foi tranquilo. Tranquilo, o Curitiba não fez um gol para ameaçar o empate, o jogo foi tranquilo. Nossa, o que mais dá para exigir? E aí, toca a bola para o professor Calçade, nesse maravilhoso calendário do futebol brasileiro. Não, a bola parada ajudou a beça. E ela ajudou a evitar um problema que o Flamengo tinha. Ainda bem que é bem hoje. trabalhada, né? Porque assim, o treinador tem 5 momentos para didaticamente, resumindo o trabalho de um técnico, ele tem 5 momentos quando ele começa um trabalho num clube e o dia a dia dele é feito de trabalhar organização defensiva, organização ofensiva, as transições, a transição ofensiva, defensiva e as bolas paradas. São 5. Você fala, nossa, o Dorival trabalhou isso quando? 10 minutos cada um por dia. Se as pessoas acharem que isso é suficiente para montar um time, parabéns. Bem-vindo a um novo futebol que foi fundado agora. Então, é difícil trabalhar aqui. E ele conseguiu, pelo menos, reanimar. Ele está no papel de escalador, né? Que o futebol brasileiro, você tem escaladores e recuperadores. Treinadores é uma outra coisa que precisa de tempo. Você não consegue desenvolver. E o Flamengo de hoje era um Flamengo diferente daquele que ele encontrou como solução. Que trabalha por dentro, o de hoje trabalha por fora. Você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol aqui e o Pedro. E a largura do time fica por conta dos laterais, que você não tem jogador de velocidade na beirada. O de hoje tinha Marinho e tinha Lázaro. Então, o de hoje, ao contrário daquele que trabalha por dentro, tinha que jogar por fora. Mas faltava o organizador aqui, que é a Arrascaeta. Quem que faz esse papel? Diego, que saía lá do primeiro volante para fazer isso, e um dos dois segurava a posição do Diego para ele poder subir. Mas teve dificuldade. A bola parada não é que é salvadora, a bola parada se ganha jogo com ela. Recurso. E ela resolveu essa situação. Que se fica no 0-0, talvez fosse um pouco mais complicado. E não ficou. Tem que ganhar os 3 pontos. Sem dúvida. Não adianta. Assim, infelizmente, a gente é obrigado a falar isso. O futebol brasileiro, não fique procurando beleza, porque aí você vai se frustrar. Beleza, sim. Ai, que golaço do Roger Guedes. Isso é o gol. E o jogo? E outra, essa coisa de exigir que os times mantenham um ritmo, mantenham a pegada. Não dava para manter a pegada hoje, mesmo do Atlético Mineiro. É diferente. O jogo em que você pode se poupar durante o jogo é momento para você se poupar. Não tem discussão. É parte do trabalho, inclusive. Você tem que fazer isso. Puxar uma cadeira e sentar. Agora, alguns jogadores, necessariamente, eles não podem se poupar, até porque eles são reservas, né? E eles, quando têm oportunidade, eles precisam, como diria o outro, dar tudo de si. Já estão poupando, né? Já estão poupando, né? Frase nova do William. Então, eu quero saber o seguinte, o dar tudo de si. Então, o negócio é o seguinte, Marinho,
Diego, Gustavo Henrique, quem mais? Lázaro. Você não vai falar Pablo, do Vitinho. O Vitinho hoje é um capítulo à parte, né? Porque não, o Vitinho pega na bola e é vaiado. Então, eu acho que esse é um capítulo à parte, assim, que a gente... Quer falar do Vitinho? Pode falar. Que a gente começa a conversa. Vamos deixar o Vitinho por último, porque acho que, por exemplo, acho que o Marinho jogou bem. Segundo tempo. Está aproveitando. Segundo O tempo. contra-ataque à disposição, Marinho, joga bem. No que o Calça fala até do desenho do primeiro tempo, que hoje era uma... Hoje volta pro tripé, né? Do triângulo do Dorival base e tenta abrir. O Flamengo não joga no primeiro tempo porque vem Lázaro mal e Marinho mal. No segundo tempo eu acho o Marinho um pouco melhor, mas no primeiro tempo eu acho ele mal, o time espaço flui. E aí o Pedro dá uma sofridinha com Eu isso. gostei. Aí é diferente pro Pedro. Você gostou do Marinho? Eu gostei. É que eu acho a questão do Marinho é uma questão simples. O Marinho é um jogador, quando o time tem a bola no campo de frente, precisa triangular em velocidade. Ele tem uma jogada muito previsível. Jogada direita, corta para a esquerda, tenta bater ou tenta achar o passe. O Birner fala que ele lembra o Robin. Eu nunca falei isso. Corta Eu nunca falei isso. Eu já vi. Eu vi você falando isso lá embaixo. Nunca falei isso. falou, Você que falou não, que ele Robin parecia o não. Ribéry. Ele falou Ribéry. Aí você falou Robin, eu falei o Ribéry. Não, o professor Osório que disse uma vez que o Pato Bayern de tinha uma Munique coisa de vai. Ribéry ali. Agora está comparando com o Robin. O professor Osório é ótimo, mas é meio maluco Eu também não no posso bom mexer no sentido. seu coração. Vai, fala do Flamengo, vai. Bom, ele tem uma jogada previsível e quando o outro time está bem posicionado, o Marinho tem mais dificuldade. Quando o time sai para o jogo e dá espaço para o Marinho é um jogador extremamente perigoso. Tá. Então, o Marinho não é um jogador que tem a característica para o atual Flamengo. Quando a gente vê o Flamengo jogando muito bem, como fez na goleada da Libertadores, na classificação na Copa do Brasil, era um Flamengo que marcava na frente, que pressionava a saída de bola, que trocava a bola com velocidade. Quem sai pela direita é o Gabigol, que sai da área, se movimenta melhor. A movimentação do Gabigol é uma movimentação muito mais inteligente do que a movimentação que o Marinho fez em qualquer momento da carreira. São jogadores diferentes, com virtudes diferentes, com características diferentes. Mas hoje eu acho que o Marinho foi um jogador que fez um bom segundo tempo. Desse pessoal aí, o Marinho foi o melhor? Tem Gustavo Henrique, fez tem uma boa atuação. Não só pelo gol. Diego. Então. Mas o Diego foi bem contra um time que Mas hoje não, que dá pro do Diego. Diego, mas... Então, peraí, o Diego foi bem contra um time que, mas o mesmo time que o Marinho foi bem também. Não é o zagueiro diferente. contra o Coritiba, a gente pode elogiar o Diego também. Eu não acho que, na verdade, nenhum deles fez... É que a gente sempre procura os destaques dos jogos. E acho que, de fato, o Gustavo Henrique, o próprio Pablo não foi mal. Não, foi uma partida brilhante, não tivemos destaque. É isso, a gente não teve destaques e tal, mas o Diego também, acho que ele jogou bem. O Marinho foi muito participativo no jogo, eu acho que era o que se cobrava também dele. Mas assistência pro Vitinho perder um gol, por exemplo. Mas sim, e aí, enfim, o Vitinho a gente vai falar já. Só para Mas fechar o Diego, que eu sei que você quer falar do Vitinho, o Diego para mim tem uma situação. O Diego há algum tempo ele carrega um peso. Ele foi o primeiro grande contratado para aeroporto, camisa 10, líder de uma transição onde o Flamengo queria ser mais forte. Então acho que as pessoas ainda carregam essa coisa do querer ver aquele jovem Diego ou aquele Diego camisa 10 de contratação. Anos. Ele não é mais esse jogador. O Diego hoje, o Calça falou, ele primeiro começa fazendo uma saída ali. Ele desce um pouquinho para fazer a saída. Depois ele tem que cumprir uma função por não ter uma rascaeta de criação. Ele não é brilhante, mas dentro de um Diego para compor elenco, talvez o último ano de contrato, esse Diego, para cumprir esse tipo de função, se não fosse o Diego, com a história dele, fosse um outro jogador fazendo quebrando esse galho ali, a gente ia falar, foi um bom Diego. Então, acho que dentro do que dá pro Diego hoje, não tem o destaque brilhante igual a questão é, o Jean falou. Eu acho que ele cumpriu bem o papel hoje. Então, hoje, mas eu só não acho que por causa da atuação de hoje contra o Coritiba, dê pra gente responder essa pergunta. O Diego pode ser útil ao Flamengo? Eu não sei. Não acho que vai além disso também. Se a gente pegar o pacote de jogos recentes do Diego, eu não consigo dizer que o Diego pode ser muito útil ao Flamengo, porque os jogos recentes dele, de fato, ele deixou muito a desejar. Hoje, sim, ele foi um dos destaques do time, que não quer dizer que esse destaque que ele teve hoje signifique muita coisa. Para mim, não teve nenhum grande destaque. O jogo de hoje não é parâmetro? Não é que o jogo não é parâmetro. Acho que o jogo foi importantíssimo, sim. O Dorival fez o que tinha que fazer, mas se a gente for procurar o destaque e a partir dos destaques dizer, poxa, depois dessa atuação esse cara precisa ter espaço, eu não vejo ninguém com isso. E acho só, lembrando em relação ao Marinho, a gente precisa lembrar do Michael. Tá? Porque assim, a gente também tem uma mania absurda no Brasil de olhar para os jogadores e por causa de uma sequência de partidas, às vezes tudo bem, sequências até mais longas, dizer que esses caras não servem.
e aí, de repente, de uma hora para outra, os caras viram soluções. Então, assim, o potencial do Marinho a gente conhece. O que ele pode fazer, a gente sabe bem. Ele é um jogador, como o Birner falou, que para a característica do Flamengo atual e que a gente imagina que o Flamengo vai querer impor nos principais jogos, talvez ele não caiba tanto, mas ele pode caber em uma série de contextos, em uma série de momentos de jogos para segundo tempo. É só bom lembrar que esse Marinho que você falou aí é um Marinho que parou na final da Libertadores em começo de 2021. Mas dali para frente teve lesão, teve demais, Covid, teve um monte de coisa. Aí teve insatisfação no Samba, uma série de coisas. E no Flamengo ainda não chegou nem perto daquele Marinho lá, né? Técnico, a potencial, sim. Concordo. Só uma coisa sobre o Diego. O que me deixa um pouco assim com o Diego ele não tem mais a mobilidade para ser o segundo jogador de meio campo e ele não tem pegada para ser o primeiro jogador de meio campo. E ele não cria para a função do Arrascaeta. Não, aí não dá nem para pensar. Exato. Não dá nem para cogitar, porque ali o Flamengo tem um jogador que você não mexe. Então, eu acho que até ele pode ser útil, mas muito pontualmente. Não pode ser mais o Diego que um dia foi. O Casinha tem uma tela do Diego aí, né, Casinha, pra gente jogar aqui. Curitiba, poupando todo mundo vamos lá. e tendo 3 titulares só. Pronto. Olha, É isso. Telinha do Diego. É entender que não Pode é mais jogar que isso. Pode jogar. O Dorival tentou fazer um Diego de titular ali no início dele. É um mapa de movimentação aí, Calçade, pra gente fechar aqui o Diego e falar do Vitinho, né? Ali, as partes mais escuras onde o Diego atua mais. 74 ações com a bola, ele foi o terceiro, né? Percentual de passes certos ali 95,2%. Ações progressivas o primeiro, em bolas recuperadas ele também foi o primeiro, Calçade. Concentrar a parte assim, mais visível é dar um pouco acima da linha de meio de campo para trás, né? Como é a função de um primeiro volante onde ele estava atuando e alguma chegada na área adversária. Eu acho que ele cumpre o papel dele, que ele pode ter aos 37 anos de idade. Não dá para exigir mais. Aos 37 não dá. Em relação ao Marinho, o Marinho a gente não pode querer achar que o Marinho, dos melhores momentos do Santos, vai jogar no Flamengo igual. Porque pode ser que não seja o jogo do Flamengo, aquele era o jogo do Marinho no Santos. O Marinho era protagonista no Santos, é bom dizer, né? Alguns jogadores conseguem levar o seu jogo e ele se encaixa em qualquer equipe. Sim. Outros têm um jogo adequado para determinados momentos dentro de determinadas equipes. Então, o Flamengo, por exemplo, tem um jogador que é um fenômeno, o cara se dá muito bem em contra-ataque. Aí ele vai para um time que está jogando o tempo todo lá, pressionando lá na frente e ele joga menos no contra-ataque, logo que vai ter um... Por isso que eu citei o Michael. Porque foi um cara que foi muito... e fazia sentido essa leitura. A mesma leitura que vale para o Marinho. Agora, o cara pode ser útil num determinado momento. Mas aí o Michael conseguiu até mudar. Isso aí vem o início do Rony no Palmeiras. Também. Não, o Rony jogava no contra-ataque. E não serve mais. Ele não serve mais. Né? Verdade. O Rony não servia mais. Não, tem que ter um... E ali ele mudou, né? Quer dizer... Mas quanto tempo faz isso? Então, Agora, são construções, né? Não são assim, não é assim. Você vai lá, pega o jogador, vai no painel e muda uma chavinha nele e ele sai. Precisa de tempo, precisa de confiança, precisa ser. E alguns não conseguem fazer isso. De orientação. Agora você ia falar do Vitinho. Eu acho que o Vitinho é um ponto importante, porque a passagem do Vitinho pelo Flamengo é um negócio assim, é uma montanha-russa de emoções, né? E agora o cara pega na bola vaiado, aí também a torcida não ajuda. Hein? Não, esse negócio da vaia, sinceramente, de novo, tá? Antes que o Birner fale que é direito do torcedor, eu sei que é direito. É direito e sempre será direito do torcedor. Eu concordo com a vaia. Vaiar e tal. Agora, é impressionante o quanto isso tem sido recorrente, né? De vaias de jogadores, inclusive com o time jogando bem, o time numa boa sequência, o time vivendo o seu melhor momento na temporada, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, eu concordo com a insatisfação em relação ao Vitinho. E, de fato, eu acho que... Eu não gosto muito de jogador que... Sabe aquele carrinho demagógico para lateral, quando você sabe que a bola já vai sair, não sei o quê? Todo mundo quente. Mas o Vitinho talvez precise um pouquinho de carrinho demagógico também, cara. Não os carrinhos demagógicos, mostra um carrinho demagógico e um postzinho na rede social, é isso? Essa ajuda que os caras vivem disso, de vontade, de gana, porque realmente ele está entrando. Ele está entrando uma pegada comemorar um lateral. Isso, aquela coisa de virar. Bate aqui. Não, mas ele encarar o adversário cabeça a cabeça. Eu acho que esse
assim, ele precisa entender. Então tem as duas coisas. A A gente não concorda com a vaia não ajuda, nunca vai ajudar, né? São jogadores com potencial, com qualidade, com capacidade. E nesse contexto ainda é mais difícil entender a vaia, porque o time está super bem e tudo mais. Mas o Vitinho também precisa entender por que o torcedor está chateado com ele. Porque realmente, e eu não sou desses que falam, eu odeio aquele papo de que não, o time faltou vontade, faltou empenho, faltou luta, porque isso aí é sempre muito subjetivo. Esses sinais de falta de luta, de vontade, não são tão claros como muitas vezes a gente quer fazer crer em mesas redondas, mas eu acho que no caso do Vitinho está faltando esse sinal de vitalidade, de desejo, de inconformismo até com a situação que Mas eu acho que já é tarde demais, então. Porque quanto tempo ele está no Flamengo? O Vitinho, contrato até o fim do ano, né? Tem um 2018, debate, né? Vai até quando? Final do ano, o debate se renova, se não renova. Então, eu acho um pouco tarde. Eu acho que o Jean tem razão, mas eu acho que está tarde. Eu vou ser obrigado a trazer um outro nome para a discussão, que a gente já falou dele aqui hoje. Dá para comparar o comportamento do Vitinho com o comportamento do Roger Guedes? Sabia que era ele. É óbvio, a gente discutiu sobre ele hoje, a gente falou do jogador que não recompõe na marcação, que não ajuda o coletivo. Eu não acho que o Vitinho tem esse tipo de Eu acho que jogo para si. Tem algum inconformismo no Roger ainda. Então, tudo bem. Mas o inconformismo mais com bola do que pelo que ele não faz. Eu acho que o Roger Guedes tem um inconformismo na questão com a bola e uma falta de autocrítica do seu próprio futebol sem a bola. O Vitinho, eu acho que com a bola ele é um jogador razoável, não é uma tragédia. Mas você acha que ele é superestimado? Ele veio, a expectativa é maior do que ele entrega? Ele veio por uma grana alta, então, ele recebido no Maracanã, lotado, aplaudido pela torcida. Ele foi a então maior contratação da história do Flamengo, depois superado pelo Arrascaeta. Aí tem Foi em 2018, né? Olha só o que aconteceu em 2018 para cá. Tem que ter expectativa enorme, e a expectativa é a mãe da frustração, né? A gente sabe disso. Ele não era esse jogador todo, ele não correspondeu à altura do que imaginavam. Eu acho que ele tem alguma utilidade no elenco. Não acho ele um exemplo de raça, mas também não o considero um jogador omisso. Como tecnicamente ele não funciona do jeito que a torcida imagina, e a torcida tem ali, que é a referência da torcida do Flamengo? Arrascaeta, era o Bruno Henrique, então, ele está abaixo. Hoje, mas na época do Vitinho, não tinha essas referências. Quando o Vitinho chegou... Ele não era vaiado desse jeito no começo. Me ajudem aqui. Quando 2018, antes veio o Guerreiro e tal... Nunca foi uma unanimidade. Então, nunca foi uma unanimidade, mas chegou com muita expectativa, porque o Flamengo vinha de um período em que o Flamengo não conseguia... Tudo bem, já tinha vindo o Guerreiro, mas não conseguia fazer assim, contratações desse tamanho, desse peso. Era uma mudança de... né, uma coisa que estava caminhando ainda, Mas, William... Então tinha uma carência também. Aí chega o cara, um baita investimento, menino super promissor ainda, promissor. Flamengo, se o maior investimento da história não responde rápido... E aí vem com esse peso... O que eu acho do Vitinho... Talvez a expectativa tenha sido maior. Toda a visão macro do Jean é interessante, eu entendo quando você fala. Eu acho que vai pegar para ele, o jogo de hoje especificamente. A torcida também começa a ver um momento que o Dorival recuperou, a gente classificou nas duas frentes, estamos vencendo no Brasileiro até sem jogar bem, está dando para chegar. O Gustavo Henrique faz um jogo honesto e gol. O Davi Luiz, tão criticado, faz um jogo bom no meio de semana. Nomes que não venham tão bem vão se recuperando. O Léo Pereira está jogando. O Léo Pereira quase que incontestável se for um jogo... Rodinei. Nomes que... Rodinei. Teve o gol contra o Corinthians, mas Tolima... Já respondeu contra o Atlético. Muito bem. Então, esses nomes contestados, em algum momento eles estão sendo potencializados pelo coletivo. E nem assim o Vitinho. Acho que tem uma coisa assim... Agora vai, aí não vai. Tá todo mundo crescendo, o Vitinho não cresce. Tá todo mundo tentando, o Vitinho... E o Dorival, talvez tenha sido... Talvez não. Foi o primeiro que ele... Porque no primeiro jogo ele colocou de titular. Exato. Porque o Dorival confia nele, né? O momento de todo mundo, em algum sentido, subindo também... Só para a impressão não ficar errada, não sei se eu consegui me fazer claro. Eu acho a vaia improdutiva porque eu não acho que é um jogador omisso. Eu entendo vaiar jogadores que não se dedicam para a equipe. Eu não vou citar os nossos nomes aqui, tem alguns que eu já falei várias vezes. Eu concordo com o Jean, às vezes não dá para identificar, em outras é possível sim você ver quando o jogador não sente e não joga como é necessário quando a gente fala de dedicação e intensidade. O jogador. Não a coisa do time todo. E aí eu entendo a vaia. Nesse caso, eu entendo a insatisfação do torcedor do Flamengo. Eu imagino que o Vitinho, pela forma como foi contratado, ele deve ter um belo contrato e
Eu não acho que a diretoria do Flamengo deva renovar o contrato nas mesmas bases no final do ano, se é que tem interesse em renovar o contrato com então ele. Eu explico isso aí. Você acha que não tem que renovar nas mesmas bases, então você acha que que deveria renovar de outra forma? Eu acho que o serviço de cada pessoa precisa saber quanto vale o seu trabalho quando você tem algum poder de barganha. Ele veio com poder de barganha 5x e o poder caiu para 2x. Sim. Né? Desde que voltou ao Flamengo. Então, diferentemente de você aqui, então, que tinha com 2x, hoje ele barganha 5x. Mas vamos lá, segue. 5x, mas tudo bem. Espero que chegue no 5x algum dia. Estou no 2x ainda. 1,5x, mas vamos lá, tudo bem. Vou ficar quieto. Assim, não posso reclamar. Não pode levantar essa pauta. Não foi que ninguém fala nada ao redor, né? Mas tudo bem, vamos lá. Focado no debate, na pauta. Vamos lá. Cabelo, culpa minha, vai lá. Aí, bom, resumindo. Cada um tem que saber quanto vale o seu trabalho e aí depende do poder de barganha que você tem. Se o Vitinho tiver, por exemplo, uma baita de uma proposta de fora, ele vai ter um poder de barganha. Se ele não tem uma baita proposta de fora, ele vai ter que se adaptar a algo mais próximo do futebol que ele produz. Eu acho que essa o Flamengo é a tem um prejuízo de 15 milhões de euros. O Flamengo tem um prejuízo, acho que nessa hora você já tem que meio que... Não, vai ter que aceitar que 15 milhões não vai pegar. Esquece. Não vai pegar. Não existe mercado para um jogador Você hoje tem satisfação da torcida com o futebol desse dele. tamanho que está sendo vaiado pela torcida. Mesmo achando que a vaia é inútil. Quem está de fora fala assim, vou fazer um favor para vocês. Estão vaiando o cara, mas hoje ele não tem tempo em campo, volume e não tem jogo. Então, para isso, futebol. Então, o Flamengo renova, sei lá, fez o acordo que fez. Tá bom, ele está tentando salvar ainda aquela grana que ele contratou. Acho que isso que é importante, né, Se não, aqueles 15 pode virar 0. E aí o cara sai livre e vai jogar no outro clube.